Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Igreja celebra neste final de semana o 27º domingo do tempo comum, abrindo com esse domingo o mês missionário. Estamos no mês de outubro de 2021 e esse mês de outubro é dedicado aos missionários, às missões. A nós que estamos levando a palavra de Deus para muitos e a vocês que com muito carinho e gentileza compartilham este vídeo para os seus familiares, partilham para os seus amigos, fazendo assim com que eles também possam ouvir a palavra de Deus. Continue fazendo a sua parte, continue divulgando a palavra de Deus, fazendo os seus comentários no vídeo e também dando o seu joinha, o seu gostei, para que possamos alcançar um grande número de pessoas. E a igreja vai proclamar o Evangelho de São Marcos, que está no capítulo 10, versículos 2 a 16, que diz: Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, o que dizia a lei de Israel a respeito do divórcio? A lei dizia que, ao desposar uma mulher, o homem, não se sentindo agradado, poderia dar à mulher uma carta de divórcio. Percebemos que esta lei ela não é clara em seus objetivos e que, por isso, tinha algumas interpretações a respeito dela. Uma corrente de interpretação era a corrente lacista, podemos dizer assim, pois ela dizia que, por qualquer motivo, mesmo banal, o homem poderia dar a carta de divórcio para sua mulher. E o exemplo para essa banalidade seria realmente a mulher não cozinhar bem, não agradar o marido, ou mesmo o marido gostando de uma outra mulher mais do que a esposa.
A outra corrente era uma corrente rigorista, que dizia que o homem só podia dar carta de divórcio à mulher se a mulher cometesse adultério. E essas duas correntes faziam com que o universo desse povo de Israel fosse realmente algo um tanto confuso na sua interpretação em relação ao divórcio e ao sacramento do matrimônio. E nós ouvimos que a interpretação de Jesus em relação a essa pergunta que os fariseus formulam é uma interpretação que restaura o projeto original de Deus. No início, Deus não fez o homem e a mulher para se divorciarem, pois o divórcio é realmente o fracasso do amor, é o fracasso do projeto original de Deus. Deus fez homem e mulher para que se completassem, para que se amassem, para que vivessem uma vida de entreajuda, fazendo com que um e outro pudesse crescer nas suas responsabilidades. Jurar amor da boca para fora é algo constantemente feito por nós, mas o amor realmente só existe quando queremos o bem do outro. E por isso não se justifica uma carta de divórcio quando, na verdade, nós fizemos um juramento de amor. O texto do Evangelho continua com Jesus conversando com os discípulos e se comunicando com eles. E falando do projeto de Deus, falando do projeto original de Deus e falando do amor de Deus para com a sua criação, para com o seu projeto original. Em seguida, Jesus abraça as crianças, causando um certo ciúme nos discípulos. Essas crianças são um contraponto entre os discípulos e os fariseus, que, com arrogância e orgulho, querem pôr Jesus à prova, querem encontrar uma forma de eliminar Jesus. E os discípulos, porque ainda não conseguem compreender o projeto de Deus nas suas vidas, o projeto de Deus para a humanidade. Eles continuam insistindo em manias de grandeza e de poder. Por isso, as crianças, representando um contraponto, vai mostrar para eles que elas são realmente modelos de discípulos e discípulas de Jesus, porque as crianças são indefesas, elas são realmente sem pretensão, não têm pretensão de poder, nem desejo de mandar, e são simples e humildes. Seria esta a proposta para uma reflexão do Evangelho de hoje. Nesse mês missionário, que nos apresenta o tema do mês missionário, que é um tema muito bonito, que vai dizer: Jesus Cristo é missão. E o lema: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Com esse lema, eu realmente continuo na insistência de pedir para vocês compartilhar o nosso vídeo. Faça a sua parte na missão de divulgação do nosso canal, a fim de que possamos evangelizar muitos daqueles que precisam realmente ouvir a palavra de Deus. Deus vos abençoe
Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Paz e bem.